pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar como criar um novo material, ok? Tanto das suas propriedades físicas, com fator de escoamento, densidade, assim por diante, e também os seus fatores de acabamento, que seria somente um visual, estético. Bom, eu estou dentro aqui de um arquivo, na minha versão 2013, dentro de um arquivo IPT, ok? Nesse caso, ele é uma peça simples, não vou trabalhar muito com modelamentos depois. Dentro da minha aba de ferramentas, eu vou ter aqui o grupo Material e Aparência e o ícone Material, ok? Bom, quando eu ativo esse meu item de material, pessoal, vai vir aqui uma janela chamada Navegador de Materiais. O que acontece com esse navegador de materiais? Ele vai representar para mim a biblioteca do material Autodesk e biblioteca de materiais do Inventor. Caso você tenha mais de um software Autodesk instalado, ele vai sempre juntar todos, né, e fazer uma biblioteca geral. Porque aqui eu tenho o AutoCAD, eu tenho o Revit, eu tenho aqui o Inventor, outros softwares também, como Showcase e assim por diante. Ele acaba aí trazendo todos os materiais. Material de Inventor, somente ele, no caso que estaria separando, somente na instalação do Inventor. Quando o software é instalado, ele já traz para vocês não precisam se preocupar com isso. Bom, o que é importante nessa janela para a gente criar um novo material? Na parte inferior dessa janela tem um botãozinho aqui, ó, que é como se fosse uma esfera e um mais. Cria um novo material no documento. E quando eu ativo esse meu item, ele traz uma nova janela, como editor de material padrão, novo material. Bom, a primeira coisa que tem nessa janela é a representação gráfica desse material aplicado. Bom, eu tenho aqui várias opções. Eu posso representar numa esfera, num cubo, num cilindro, tecido, plano, objeto, vaso. Dependendo aí do seu material, você pode escolher a representação, ok? Não quer dizer que ele sempre vai ser aplicado numa esfera, não. É a melhor maneira para você identificar a aplicação desse material. Eu prefiro trabalhar com um cubo, ok? Como tem bastante peça plana na mecânica, acaba aí utilizando o item de cubo, ok? Pelo menos eu acho, na minha opinião. Outra coisa que eu vou alterar aqui na parte inferior, esse padrão novo material. Eu já vou alterar esse nome, ok? Porque eu vou acabar aqui utilizando para minha organização. Então eu vou colocar aqui, ó, material YouTube, que eu estou criando esse vídeo para o YouTube, beleza? Logo abaixo de recursos, pessoal, eu tenho esse material, eu tenho aqui nome, genérico, itens de aparência e genérico 1, propriedades físicas. Bom, vamos lá. Esse genérico, pessoal, ele vai tratar especificamente do meu acabamento de visual style, né? Como que ele vai ser apresentado, quais são as informações. E o primeiro campo aqui, ó, informações, ele vai trazer o nome. Esse nome é mais do que importante para você localizar ele depois na sua janela de busca. Então eu vou repetir aqui, material YouTube, para eu conseguir localizá-lo. Na descrição, caso eu necessite colocar um material aqui, por exemplo, material genérico, material de componente derivado, enfim, você vai colocar a descrição necessária para esse material, ou processo de usinagem. Nesse caso aqui, eu vou colocar material, teste, vídeo, que eu sei que caso eu precise me localizar, eu já sei onde que eu estou trabalhando. As palavras-chave são aquelas palavras que vão te auxiliar na busca dele. Caso você tenha material de aço, ou de alumínio, ou a classificação aço 1040, 1020, assim por diante, você pode colocar na palavra-chave, para você, quando pesquisar dentro do Inventor, localizar de uma maneira mais rápida. Eu não vou alterar essa palavra-chave, porque não há necessidade no meu caso, ok? Suprimindo essa janela de informações, percebam aqui no nome já foi alterado, ok? Material YouTube. Eu vou agora para o próximo item, genérico. Esse genérico é a maneira que esse material meu vai ser representado. Nesse caso, percebam aqui que ele está representativo por cor, no caso num tom de cinza. Eu não quero utilizar cores, eu quero utilizar um acabamento real. Então, qual que é aí a saída para você trabalhar com materiais? Uma delas é você ir dentro do Google Imagens e pesquisar o acabamento que você deseja. Essa é uma saída. A segunda saída seria você bater uma foto, ok, do acabamento da sua peça e você aplicar isso no seu conjunto de desenho, no seu conjunto de material.
Eu encontrei aqui um item de aço escovado, que até é interessante, né? Então, eu tenho aqui diferentes usos, eu vou visualizar essa minha imagem e eu vou salvar no meu desktop. Vou colocar aqui, imagem, Inventor. Ele vai salvar na extensão JPEG, padrão, aí no nosso computador, e simplesmente vou deixar ele aplicado. Caso haja a necessidade de você editar esse material, caso haja a necessidade de você mudar o tom, a cor, você vai ter que fazer isso num software específico para imagens, ok? Bom, nesse caso aqui, o que eu faço então? Eu vou clicar nesse link nenhuma imagem selecionada, por quê? Ele vai trazer a janela de busca do Windows, e dentro desta janela de busca, eu vou trazer a imagem que eu acabei de salvar. Percebam que aqui na minha peça de cubo, ele já aplicou esse acabamento de aço escovado. Bom, vamos ainda configurar os materiais. Por exemplo, eu posso colocar esmaecer imagem, deixar um tom mais claro ou um tom mais escuro, colocar mais brilho ou menos brilho na minha imagem, ok? Os realces eu posso colocar não metálico ou metálico. Se a sua peça tem acabamento refletivo, você também pode trabalhar. Eu vou suprimir essa minha janela aqui de genérico e dentro aqui do refletivo, caso seja um aço aí que tenha brilho, você pode colocar refletivo. Por quê? Quando você fizer a renderização e tiver luzes, ele vai representar isso para você brilhando. Você pode também colocar transparência. Nesse meu caso não há necessidade. Quais os casos que você coloca transparência? Habilito transparência e modifica aqui a quantidade, são em plásticos ou até mesmo vidros, acabamentos com água, líquidos, você pode colocar o item de transparência. No próximo item, recortes, caso você tenha, por exemplo, um perfil aí de chapa furada ou uma chapa que tem um recorte específico, porém você tem que selecionar uma imagem de negativo. A imagem que está aqui no caso é cinza, porém se você colocar a mesma imagem e tudo que for preto, ok? Ele vai remover o acabamento aqui na imagem real. Eu não vou chegar a falar isso nesse nosso vídeo, ok? Ainda também posso colocar autoiluminação, porque ele mesmo já vai emitir uma luminância em cima do material. Eu posso pôr cor do filtro, luminância ou temperatura da cor. Você vai configurar com as suas propriedades de acabamento. Caso eu tenha um relevo, no caso, por exemplo, um papelão ou um tecido, vai servir também da mesma maneira com o recorte. Só que no caso aqui, eu vou trabalhar com uma imagem também de negativo, ok? E eu ainda também posso trabalhar com matiz, ok? Eu posso selecionar uma cor para matiz. Bom, essa aqui é a configuração de acabamento, pessoal. É onde você vai configurar brilho, transparência, assim por diante. Deixando um acabamento aqui próximo ao realista, já é mais do que o suficiente para a gente. Não precisa ser 100%, ok? É óbvio que se você fizer um material com 100% aí de realismo, fica show de bola o seu projeto. Mas é sempre importante também salientar o tempo que isso vai levar no seu projeto, ok? Se isso vai ter alguma relevância grande. Se isso aqui for simplesmente um pino e não vai ter nenhuma, como se diz, relevância alta no seu projeto, não há muito por que perder tempo, ok? Eu vou clicar agora, pessoal, aqui no meu item de recursos, no genérico 1, que é nas propriedades físicas. Perceba que quando eu faço isso, ele traz aqui propriedades físicas e informações. Nesse caso, eu vou colocar material YouTube, parênteses próprio, que eu vou identificar depois para ficar mais fácil. Na descrição eu posso pôr o recurso, o que esse item me representa, qual que é o recurso que eu estou utilizando, palavras-chave para eu identificar de uma maneira mais rápida e também localizar de uma maneira mais rápida, ok? Posso pôr a classificação de subclasse, a fonte aqui no caso Autodesk eu posso colocar Daniel, no caso meu nome, ok? Porque eu estou criando esse material. Bom, as informações aqui, o mais interessante para mim, eu só troquei o nome, beleza? Térmico básico, mecânica e resistência. Vamos lá então, essa parte aqui que eu vou configurar e preencher todos os campos necessários. Bom, aqui eu tenho condutividade térmica, o tanto que esse meu material pode fazer a passagem térmica de um material para o outro. Calor específico, ok? Coeficiente de expansão térmica. Por que isso é importante? Porque eu posso fazer simulações de temperatura. O tanto que essa peça vai dilatar, se ela tiver com algum ajuste de chapa ou pino, se vai deformar, se vai soltar, enfim. Você vai ter que fazer análise aí térmica do seu material. Aonde você encontra isso? Em apostilas, livros de engenharia, ok? Protec às vezes encontra isso aí sem nenhum estresse.
É óbvio que se você tem um material que não foi estudado, não tem nenhuma categoria, você vai ter que fazer todos os ensaios destrutivos e não destrutivos para você localizar essas suas informações, ok? Bom, item mecânico, comportamento, se ele é um isotrópico, ok? Se ele é um ortotropo, isotrópico transversal, independente do material que você vai colocar, você vai ter que preencher esse comportamento, ok? Módulo de Young, coeficiente de Poisson, módulo de cisalhamento e a densidade. Poxa, professor, precisa preencher? Bom, se você quer ter um resultado mais realístico, um resultado mais confiável no seu projeto, realístico não, mas um resultado confiável, você vai ter que preencher isso aí com cautela. Em relação à resistência, limite de escoamento e resistência à tração. Eu não vou preencher nenhum desses campos porque esse material meu é somente um exemplo e para o vídeo eu não tenho nenhum material aqui em específico, ok? Se eu quisesse localizar os coeficientes do aço, eu poderia fazer aqui, ó, propriedades físicas, eu venho aqui, ó, substitui o recurso neste material. Quando eu clico nessas duas setas, eu posso já trazer uma propriedade física estipulado no meu Inventor, ok? Se eu clicar em aço, carbono, aço forjado, ele já vai preencher aqueles meus campos com as propriedades do meu aço carbono, ok? E aí por diante, tanto a parte mecânica, tanto a resistência, ele já preencheu com base no aço carbono, ok? É óbvio que as propriedades físicas do aço carbono, ele já também mudou o nome, descrição e assim por diante, ok? Então esse material que eu estou criando, ela tem as propriedades físicas do aço carbono. Como eu falei, se você tem um material que você não conhece, você vai ter que fazer os ensaios e assim por diante. Bom, configurada a minha aparência e configurada as minhas propriedades físicas que estão vinculados ao aço carbono agora, ok? Se eu quisesse criar um outro, eu poderia ajustar. Vou confirmar no aplicar, esse material foi criado, e vou confirmar fechando as janelas, ok? Percebam que quando eu fecho esse meu item, eu vou ter que localizar ele agora. Aonde que eu localizo? Dentro aqui desse meu campo de material e aparência. Se eu procurar aqui, pessoal, material YouTube, que eu acabei de... ele vai ter que estar aqui dentro, pessoal. Deixa eu localizar ele aqui. Pronto, material YouTube. Ele já veio vinculado aqui à minha biblioteca. Eu vou fazer um modelamento simples aqui, ó, só para vocês terem uma noção de como que é a aparência física agora desse meu aço escovado, ok? Deixa eu colocar as dimensões aqui. 20 milímetros, ok? Vou colocar aqui 40 milímetros, vou fazer uma extrusão de 10 e aqui no meu material eu vou colocar agora material YouTube, que é o que eu acabei de criar, ok? Então, material YouTube e ele já trouxe com o acabamento de aço escovado. Bom, percebam que esse material meu ficou muito pequeno para esse item de aplicação. O que eu posso fazer? Do lado aqui de material eu tenho o meu aparência. Quando eu clico em ajustar aparência, eu posso selecionar a minha peça inteira e eu posso diminuir aqui o acabamento do meu aço escovado, ok? Porque aquele material ele já traz com uma dimensão específica, ok? E como a minha peça ficou bem pequena, eu posso ajustar o meu acabamento visual aqui com o aço escovado, ok? Ajustando para a direita ou para a esquerda, você pode ampliar. Beleza? Ah, professor, eu já não poderia ter feito isso antes? Poderia. Dentro da sua ferramenta material, você vai ativar o material YouTube novamente, ok? Você vai clicar duas vezes e na aparência aqui, nesse seu item de material, o que você vai fazer? Clicar duas vezes em cima da imagem e ele vai trazer uma terceira janela, aonde você vai configurar a largura e a altura desse material. Eu coloquei aqui 30 centímetros, mas na verdade eu posso diminuir, ok? Eu posso preencher aqui, por exemplo, com 20 centímetros, ok? 20 centímetros. E ele vai ter agora esse quadrado como 20 centímetros. Mas nem sempre isso funciona em todos os materiais. Você pode também utilizar o recurso de aparência. Seleciona o material por completo, aí você ajusta visualmente esse material. Se você der um zoom aqui, ele é exatamente aquela cópia, ok? E todos os recursos que você faz aqui agora, tanto de fillet ou arredondamento, ele vai permanecer com esse padrão. Bom, professor, é assim que se cria material no Inventor? É assim que se cria material no Inventor, não é muito difícil, ok? Então, é mais uma videoaula passada aí para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Galera, lembrando,
Gostou do vídeo? Deixa o comentário, deixa o seu joinha, compartilhe esse material com mais gente que está precisando de informações sobre Inventor, ok? E eu vou me encerrando a transmissão por hoje. Um forte abraço, muito obrigado, fui!